Olá, tudo bem? Para os que não me conhecem, eu sou o evangelista Eduardo Moura, ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E neste momento, qual nós estamos passando, nós que somos brasileiros, por um momento muito delicado para cada um de nós, porque estamos na iminência de mudanças de suma importância para todos nós que somos brasileiros. E não estamos apenas na iminência ou na mudança, às vésperas da mudança de um governo onde um homem irá sair e outro irá entrar. Mas estamos na iminência de governos, não só humanos, mas de governos espirituais sobre esta nação. Talvez você esteja dizendo, Eduardo, você está exagerando. O que vai acontecer amanhã não tem nada a ver com o espiritual. Mas eu lhe digo que tem sim. Talvez, se você me perguntasse sobre isso alguns tempos atrás, alguns anos, ou meses, ou dias, eu pensaria igual a você. Mas durante esses últimos tempos, o que nós temos percebido é que existem forças atuando sobre este país. Existem forças, eu digo forças espirituais, os quais a Bíblia chama de principado e potestade, atuando sobre esta nação, atuando sobre os governantes desta nação. Isso não é novidade, porque a própria palavra de Deus, ela nos fala que o mundo jaz no maligno. É bem verdade que existem poderes das trevas que, de uma forma de geral, exercem seu poder sobre este mundo, o qual nós vivemos. Mas eu quero falar especificamente sobre a nação brasileira, qual nos últimos tempos tem vivido debaixo de um jugo, e a cada dia que passa e a cada ano que passa, isso está se estreitando cada vez mais. Nós temos vendo as famílias, que é a base de toda a sociedade, sendo perseguida, sendo denegrida, sendo de toda maneira modificada, trazendo aquilo que é contrário à palavra de Deus, aquilo que nossos princípios cristãos, não só apenas religiosos, mas princípios cristãos, nos dá firme fundamento para nós crermos, porque o casamento é uma instituição divina. E quando eu digo casamento, eu não me refiro a qualquer tipo de união. É óbvio que cada pessoa faz o que bem entender da sua vida. Não estamos aqui para entrar em questões sexuais. Cada pessoa, ela é livre para fazer o que bem entende da sua vida. Mas eu estou falando de domínio, eu estou falando de poderes, eu estou falando daquilo que muitas vezes querem nos tornar obrigados a aceitar, a concordar. E eu não sou obrigado a concordar com aquilo que é contrário à palavra de Deus. Eu não sou obrigado a concordar com aquilo que é contrário à minha fé. Até porque a nossa Constituinte, ela nos dá livre-arbítrio, ela nos dá direito de liberdade, de escolha, para que eu possa adorar, para que eu possa servir, para que eu possa crer
em Deus ou em qualquer outra coisa. Se eu quero viver como um eremita, se eu quero me isolar, se eu quero crer que eu sou um ser de outro planeta, a nossa Constituinte, ela nos dá os direitos. Ela nos dá o direito de vivermos como bem entendermos. Agora, o que não podemos aceitar é um governo que tenta nos enfiar de goela abaixo aquilo que é contrário à nossa fé, aquilo que é contrário à nossa crença, aquilo que é contrário ao que o nosso Deus ele exige de nós, de mim e de você, que creamos na sua palavra e que sejamos fiéis à sua palavra. Pois alguém pode dizer, não, a Bíblia, a palavra de Deus, ela já está ultrapassada. Não, porque a palavra passaram os céus e a terra, mas as palavras do Senhor, elas permanecerão. Então hoje eu estou aqui, não para defender um homem, ou para acusar um outro, até porque não se faz mais necessário. Todos nós sabemos que é um e todos nós sabemos que é outro. Minha mãe sempre falou que o pior cego é aquele que não quer ver. E não há como entender, e principalmente quando alguém que se diz cristão querer voltar, querer apoiar aqueles que são contra a palavra de Deus, que têm seus projetos fechar as igrejas, que têm seus projetos apoiarem o aborto, que têm seus projetos em tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Não, meu irmão, eu não posso concordar. Eu não posso concordar e não queira me convencer do contrário. Volte e meia eu sou indagado. Como que você, sendo cristão, você volta no fulano? Apoia o fulano? Sim, eu apoio e eu voltarei mais uma vez naquele que não é contrário à minha fé, naquele que apoia a família, naquele que respeita os princípios criados por Deus, os quais a nossa própria Constituinte também segue o mesmo padrão de respeito à família, de respeito a qualquer cidadão. Como já falei, cada um serve ou anda da maneira que bem lhe apraz. Mas eu não posso querer que aquilo que eu acho correto, aquilo que eu acho bom, para mim, obrigar que outras pessoas concordem com isso. Então jamais, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo Jesus, eu vou estar do lado das trevas. Jamais estarei do lado daqueles que são contra o povo de Deus, daqueles que são contra a família, daqueles que molestam as crianças do nosso Brasil, aqueles que têm tocado na pureza das nossas crianças. E a palavra do Senhor nos diz, ai daquele que tocar no destes pequeninos, esses homens, estes lobos que estão aí querendo assumir o poder, são devoradores de almas, que não respeita a coisa mais pura que nós temos na face da terra, que são as nossas crianças, que ao Jesus olhar para as crianças, ele disse, das tais ao reino de Deus. E aquele que não se tornar semelhante a uma criança, não entrará no reino de Deus. Eu te pergunto, você que crê em Deus, como você pode estar do lado daqueles que molestam, ou que financiam, ou que concordam, ou que bate palma para aqueles ministros das trevas que vão contra a palavra de Deus, que tocam nas crianças, que apoiam
tudo que é contrário à palavra de Deus. Não, eu não posso me calar. Eu sou um cristão. Eu sou aquele que muitas vezes sobe nos púlpitos da igreja para falar do amor de Deus, para falar da justiça de Deus, para falar da santidade de Deus. E como eu posso ficar parado no momento deste e não expressar para você, oxalá que através dessas minhas palavras, você que ainda está enganado, você que ainda está permeando sem saber para que lado irá, oxalá que essas palavras consigam chegar ao teu coração e fazer você entender que não podemos estar do lado daqueles que são contrários à palavra de Deus. Eu não estou dizendo aqui que A ou que B é perfeito. Não, perfeição só existe em Deus. Mas queremos estar do lado daquele que está inclinado para as coisas de Deus, para aquele que está inclinado a preservar aquilo que foi criado por Deus. Então, meu amigo, que amanhã você vá expressar o seu voto, o seu apoio para aquele que esteja do lado da verdade. Não para aquele que anda com a mentira, com o engano, usurpando, roubando, consumindo aquilo que é de mais sagrado, aquilo que é mais santo. Que amanhã você esteja consciente. E é bem certo que nada acontecerá sem a permissão de Deus. É bem certo que tudo está debaixo da potente mão de Deus. É bem certo. Mas no que depender de mim, no que depender de cada um de nós, devemos escolher o lado que se inclina para o bem. Não devemos estar do lado daquele que é inclinado para o mal, daquele que está mais do que provado, que sempre fez o mal. Se porventura o outro lado se corromper, é lógico que não estaremos expressando as mesmas palavras que hoje aqui estamos. E para minha surpresa aqui estou. Mas não me calarei. Não me calarei diante de fatos de suma importância. Como verdadeiro cristão, como verdadeiro ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, não posso me calar. Não posso me calar. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus, ele desça até o teu coração e traga luz para o teu coração, para que amanhã você esteja tomando a decisão correta. E acima de tudo, confiando que Deus fará o melhor para esta nação. E com isso eu finalizo as minhas palavras. Com isto eu finalizo. E peço a Deus que cada um de nós esteja tomando a decisão certa. Que o Senhor te abençoe. Em o nome de Jesus.